A paz do Senhor, esse que vos fala Alf, neste 7 de março de 2023, terça-feira. A graça de Deus, nós estamos avançando rápido no curso básico de teologia, instruído, guiado pela estrutura do curso do Dr. Charles Ivey, professor, doutor, Seminário de Dallas, Texas. Ele, top 71, sobre princípios e padrões, ou seja, princípios bíblicos e doutrinas. Antes de nós analisarmos a igreja e a estrutura, a liturgia da igreja, nós temos que passar por essa questão da análise dos princípios e dos padrões ou tradições cristãs. Um dos pontos em que os teólogos e os pastores discutem é se os princípios e as tradições devem ser adaptadas à cultura local. Eu creio que essa adaptação não pode desvirtuar da verdade, da realidade, da narrativa bíblica e de seus princípios, né? Basicamente, eu considero que essa questão se resume a você crer na inerrância e na revelação bíblica de Moisés, dos profetas, de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, e dos apóstolos dele. Então, se você não crê nisso, não tem mais o que a gente falar, o que a gente conversar, porque a base desses princípios cristãos é a fé na revelação da palavra do Senhor, como verdade, como fatos do universo, objetivos do universo. Então hoje é muito difícil as pessoas entenderem e ouvirem a palavra, porque já faz alguns séculos que os Illuminati, chamados assim, destronaram na Europa, né, o continente líder cristão, destronaram o altar, como ele dizia, Westpauer, né, alemão. Eles destronaram o altar e o trono que divulgava a fé, protegia a fé cristã. E implantaram, Westphal implantou a questão com Voltaire também, e Newton, né, a questão da natureza, dos princípios da natureza e do controle pelas paixões desenfreadas dos homens. Então, isso que nós vemos hoje, essa decadência moral e espiritual, é apenas para o controle dos homens, né? Essa liberação das paixões dos homens é para poder controlá-los como dependentes, né? Dependentes de diversão, dependentes da pornografia, dependentes das drogas propriamente ditas, dependente das ideologias, né, mentais e desses mundos do paraíso socialista, do paraíso tecnológico na Terra e o welfare state, né, do bem-estar social, né, da preguiça, até chegar ao ponto da preguiça em que nós temos vistos. Mas o cristão, ele tem princípios e tradições para serem seguidas, porque Paulo, ele fala, 1 Timóteo 2,11, para que as igrejas locais seguissem as tradições dele, Paulo, ou seja, a sua hermenêutica, a sua interpretação, a sua teologia, a sua dogmática. Que a fé ela foi dada uma vez por todas aos santos, como diz o apóstolo. A mentira, Colossenses 3, 9, 12, não imitais uns aos outros, se despojai do velho homem. Então, o novo homem se renova pela atuação, pela dinâmica do Espírito Santo em santidade, fazendo-se um operador da lei de Deus no mundo, da luz de Deus no mundo, sal da terra, como diz nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a nossa sabedoria, a sabedoria cristã, não há outra. O naturalismo de Newton, o evolucionismo de Darwin, o poderismo natural e filosófico de Westphal não tem
não tem mérito, não tem futuro, porque nosso Senhor Jesus Cristo julgará todos os homens, segundo a sua lei, segundo o seu mandamento, e segundo aquilo que fizeram com os menores do seu corpo aqui na terra. Então, o Dr. Charles Lewis, ele comenta, faz a sua conclusão final sobre esse tópico de princípios ou padrões, doutrinas, dizendo que ele tem um sentimento que deve-se procurar seguir o quanto mais detalhadamente possível a vida eclesiástica segundo o Novo Testamento, a igreja primitiva. O que é princípio? Princípio é a expressão da origem e do objetivo final do ente. O que é ente? Entes são todas as criaturas de Deus. Então, os homens de excelência da terra, eles têm como objetivo adorar o Criador e receber o Evangelho. Então, esse é o princípio cristão. O homem é dirigido a essa salvação final e a vida eterna em Cristo, pela sua redenção e regeneração com o recebimento do Espírito Santo. E o que é tradição? Tradição é a forma cultural em que estes princípios são expressos em cada nação, em cada povo, em cada época. Tem tons, né? Tem tons culturais diferenciados, por exemplo, cabelo longo, cabelo curto para mulher, vamos dizer assim, dia de adoração, comidas também. São tradições, né? Tradições. Mas os princípios guiam essas tradições, ou seja, aquilo que Paulo discute em Coríntios, né? Se o meu irmão se escandalizar, eu não devo fazer isso, não edifica, para que ele não perca a sua fé, a sua comunidade, a sua congregação. Como eu, por exemplo, eu sou escandalizado com as igrejas cristãos, por exemplo, que tem aquela imagem de Aparecida, porque é uma imagem que não tem sentido, não tem certidão de nascimento, não tem certidão de óbito, não tem processo de beatificação, e está no altar da igreja cristã. Eu não entendo isso. Não. Mais uma coisa política, ético-política, e é muito estranho, né, que algumas já aparecia essa Maria Negra lá na Europa com os templários, com alguns santos, eu acho, que se dizia que era a matéria inerte, a matéria primeva, etc. É uma coisa estranha. Uma filosofia adentrando dentro da igreja, né, falando em trevas, primeva, etc. Coisa muito estranha isso. Então isso me escandaliza, né? Ao ponto de eu não entrar, não frequentar a comunhão naquela igreja, naquele tempo. Mas isso aí é verbalizado, é argumentado, né, é narrado de uma outra maneira, comemoração de um milagre, etc. E eu me sinto escandalizado com isso aí também, com as igrejas da cremação dos cristãos, né? Porque tem uma profecia de Amós 12 que diz que é pecado mortal cremar o inimigo, né, do rei de Moabe. Então imagina os amigos, os parentes, né? Então eu creio que a profecia, quando se refere ao corpo, ela não muda, é um juízo de Deus absoluto, porque ele é o criador do corpo, do nosso corpo. Também me escandaliza essa questão de piercing, de deformação do corpo, tatuagem, tudo isso aí. A gente vê que a palavra nos orienta, nos revela para não fazer, né? Não marcar o corpo, não cortar, isso é coisa de pagão, isso é coisa de idolatria pagã. E meu sentimento, como diz o pastor Charles, se você aceita o meu conselho, é seguir aquilo que é revelado pelos profetas, pela palavra de Deus. E esses princípios que se referem à criação de Deus são absolutos. Por exemplo, não maltratar os animais até hoje, eu creio que é um princípio do cristão. E muitos outros princípios que se referem à criação, né?
deve permanecer. Então, essa é a primeira questão que o Dr. Charles Huey ele levanta para proceder à discussão sobre tipos de governo que vai se seguir na lição 72, a liderança, né, tipo de liderança, seja nominal ou funcional, as ordenanças da igreja, e aí todos esses temas aí, essas aulas, nós vamos seguindo. A adoração, né? E por fim, nessa parte da eclesiologia, outros ministérios da igreja. Então esse foi o tema 71 do curso de Teologia Básica, e se você ainda não aceitou Nosso Senhor Jesus Cristo, esses princípios da Bíblia para ser verdadeiramente livre, sendo servo de Cristo, e não livre de suas paixões para ter o seu controlado pela mídia, pelo governo, né? E viver uma vida superior com Cristo, e no fim a vida eterna. Faço essa oração, eu aceito Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, como meu Senhor e Salvador, e espero continuar no caminho da palavra inerrante, preservada, da sua Escritura, para caminhar nos seus princípios, nas tradições cristãs, que for mais conveniente para você. Você fez essa oração com seu arrependimento sincero no coração, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Esse que vos falou, Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus, Nosso Senhor Jesus Cristo e World Ministry for Jesus Anointed Church, desde 1998. Pai de graça, até uma próxima oportunidade. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de mais uma aula sobre o curso Básico de Teologia.